antes do... Gente, eu acho assim, o pessoal, a gente pode começar, né? Já bateu o horário, respeito que já chegou aqui no horário, né? Já passou até quase 20 minutos já aqui no relógio. Então eu vou iniciar o curso. Deu um probleminha aqui que eu não estou conseguindo jogar a imagem. Parece a área de trabalho ali, mas é uma área de trabalho fake para projetar aqui. Se parece aqui, não parece lá. Mas isso é só no segundo momento, depois a gente vê isso aqui. Né? Então, assim, boa tarde para todo mundo, né? A oficina se chama História e Tempo Presente, né? É uma análise, eu proponho aqui, através de uma perspectiva histórica, analisar alguns apontamentos, na realidade, analíticos sobre as manifestações das revoltas, das jornadas populares que ocorreram no ano de 2013 e esse ano de 2014, né? Mas antes de entrar propriamente no tema, eu dividi, então, essa oficina, né, esse curso, esse mini curso, em 3 eixos temáticos. Né? Antes de entrar no tema, eu vou falar um pouquinho sobre ética, que é o tema central da semana, né, de pedagogia, e acho que é bastante importante falar um pouquinho sobre os fundamentos, né, dessa concepção de ética, sobretudo num autor grego macedônico, na realidade, que é o Aristóteles. Né? Certamente nas palestras alguém vai falar de Aristóteles, já deve ter falado ontem à noite e tal. Esse é o primeiro eixo temático. O segundo eixo temático é trabalhar uma apresentação aqui do que é essa história do tempo presente. Né? Porque eu não sei a formação de todo mundo, eu sei do Mariano, mas não de vocês todos, mas na historiografia se pensa a história do tempo presente como uma forma de trabalhar e entender o cotidiano, né? O dia a dia. Né? E acaba criando algumas problemáticas, algumas problematizações. Como é que a história do tempo presente pode ajudar a gente a entender o nosso dia a dia? Né? Porque, afinal de contas, nós vivemos agora. Né? E tem um mito, né, que dizem assim, é um arquétipo, né? O historiador estuda o passado, né? Ou ainda associa o historiador a algo parecido com museu. Aquelas coisas que não servem para nada, você deixa lá, isso é bem distante da realidade do trabalho do historiador, do professor de história, né? E eu diria do professor do professor de geografia, de filosofia, de sociologia, né? Do pedagogo. Então, o segundo eixo temático foi um pouquinho sobre esse conceito, como é que isso pode ajudar a gente a fazer uma análise sociológica dentro da historiografia, uma análise sociológica do tempo presente.
E o último eixo temático, aí sim, né, cai nas manifestações de junho. Né? Então, primeiro eixo temático, um pouquinho de ética. Segundo eixo temático, o que é essa tal da história do tempo presente? O que se trata esse negócio? Né? O que isso aí pode ajudar? Como isso aí colabora para eu pensar o mundo? E o terceiro eixo temático, aí sim, né, que são as revoltas, as jornadas de junho de 2013 e de 2014. Né? É um tema bastante polêmico, porque envolve o calor dos acontecimentos. Né? Então, eu espero, a partir desses dois eixos temáticos, chegar no terceiro, que são as revoltas de junho, para a gente pensar junto. E aí eu vou colocar nesse terceiro eixo temático algumas, se eu conseguir aqui, uma pesquisa do Ibope, feita ali no calor da coisa mesmo, né? Foi uma pesquisa encomendada do Ibope e tal, e traz alguns dados para a gente, com um percentual de erro, mas eu acho que é bastante interessante. Quem eram essas pessoas, né? Que estavam nas ruas em 2013, né? E esse ano também, 2014, né? O que eles pediam? Da onde vem essa galera? Quem são essas pessoas? Quem são esses sujeitos históricos? Existem várias tendências, né? Várias tendências para explicar isso. Eu vou tentar abraçar uma delas aqui, enquanto hipótese de trabalho para a gente poder tentar imaginar pouco juntos aqui, o que aconteceu, quem eram essas pessoas, né? E, sobretudo, para onde elas foram, né? Para onde elas foram, elas existem, então aonde, né? Então, acho que esse é o ponto. Então, assim, vou começar, até comentei um pouco a Mariana aqui no começo, né? É uma oficina isso aqui, né? Na oficina, a Mariana disse, eu concordo, né? Tem o objetivo de dialogar pretensamente com algo mais empírico, mais tangível, mais prático, né? Esse tema nosso, essa nossa oficina é impossível, né? Jean, é impossível o Jean conseguir fazer uma empiricização. A não ser se a gente pegar agora, fazer um cadeiraço aqui e começar a fazer um ato dentro da semana de pedagogia. Aí seria uma oficina nesse sentido. Mas eu penso que, quando se fala oficina, tem questão do modismo mesmo, ó, todo lugar está chamando de oficina, etc e tal, isso é uma explicação simplória, né? Mas está muito além disso, né? Ou seja, existe uma lógica, né, de funcionamento, da forma que nós vivemos, muito ligada, evidentemente, ao mundo que nós estamos, que é o mundo capitalista. Né? E a oficina se enquadra muito bem na lógica tecnicista, né, de uma educação tecnicista, apegada pela Constituição, sobretudo a Constituição de 88, né, e que isso se manifesta, eu acredito, na universidade de diversas formas. Uma delas é esse papo de oficina. Isso é um mini curso, né, muito bem intencionado, chamado de oficina, etc. Então, mas acho que é muito importante já de cara mandar essa problematização. Né? Oficina é a ideia do prático, né? E isso é complicado. Por quê? Porque isso pressupõe, coloca uma possibilidade de pensarmos prática, teoria, são algo separado, algo distinto. Né? Isso não é real. Né? Isso aqui, se a gente faz uma certa cisão, uma certa separação, uma certa separação, é para entender melhor a realidade. Né? Ou seja, na prática, olha lá, na prática, também tem ela, a teoria. Né? E a teoria é também uma manifestação da prática. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Marx. Né? Existem outros autores também, mas esse eu gosto muito. Né? O Marx fala assim, ó, o que é teoria? Ele diz, teoria é compreender, é um movimento ideal, é uma compreensão que nós desenvolvemos a partir do mundo prático. Né? A teoria é pensar criticamente, né, essas coisas mais tangíveis, seja cadeira, seja abraço, seja briga de casal, seja manifestações de rua. Ou seja, teorizar não é criar do nada, como um raio no dia de céu azul. Alguém já viu aqui um raio no dia de céu azul? Não rola, não tem raio no dia de céu azul. Tem sol, tem poeira, tem essas coisas que a gente sabe que emprega. Ou seja, não surge do nada, né, a teoria. É claro, se a gente trabalhar com outras perspectivas históricas, sociológicas, pedagógicas, a gente pode sim pensar que a teoria é uma coisa inata. Né? Se a gente pensar, sei lá, Sócrates, por exemplo, existe o conhecimento já está aí dentro de vocês. Né? E é um importante mediador para poder tirar ele de vocês, né? A maiêutica. Ou seja, eu dou à luz, né? Eu trago à tona esse conhecimento que já está aí. Para o Marx, que é muito honestamente a partir daí que eu vou pensar o curso, ele fez diferente. Teoria, né, é um movimento teleológico, ele chama. É um movimento teleológico, um movimento ideal, que nós fazemos com a cabeça, mas não fazemos com nada. É a partir do mundo prático que nós vivemos. E aí eu fico bastante preocupado quando a gente vem com a perspectiva de pensar a prática de forma isolada da teoria. Esse isolamento não existe. Né? Na realidade, isso aqui está tudo junto. Né? E a ideia de oficina me parece, posso estar equivocado, isso não importa. Dialoga muito com essa ideia de ênfase na prática. É verdade que tem momentos predominantes com as escolas.
Uma coisa é eu fazer, uma coisa de momento predominante, eu fazer a graduação em pedagogia, 4 anos, em história, 4 anos, em filosofia, 4 anos, e outra coisa é a minha prática pedagógica ali no dia a dia, sala de aula, é verdade, tem diferenças. Mas atenção, não existe separação. Separar seria assim, um crime. Um crime, eu estou exagerando um pouco, mas seria ignorar a relação que existe entre o mundo pensar e o mundo agir. Ou seja, nós pensamos ao mesmo tempo que agimos. Marx chama isso de prática. Mas eu não vou entrar nesse ponto não, eu só queria começar um pouquinho problematizando essa ideia de oficina. Então, por mais que a gente não consiga aqui hoje, certamente a gente não vai conseguir fazer uma prática do que nós estamos estudando, mas lembrando que essa apresentação que eu faço aqui é a partir de uma prática do dia a dia. Pensarmos isso, e não pensarmos separadamente. Então, o primeiro eixo temático que eu coloquei é a ética. Para quem está tendo aula comigo, vai ficar um pouco repetitivo, mas é bom repetir às vezes, Porque eu resolvi colocar aqui o primeiro eixo temático como ética, por conta do tema da semana, É a 11ª semana de pedagogia, com o tema ética no mundo contemporâneo, ética na contemporaneidade, E o que é essa tal da ética nos dias de hoje? Bom, primeiro vamos começar de trás para frente. O que é contemporâneo? Os historiadores entendem o contemporâneo algo mais ou menos assim, do ano que vem, mais ou menos do ano de 1889, a historiadora, já saquei daqui, de 1889 até os dias de hoje. Gente, é muito tempo. 1789 é a época, uma data colocada, para ter uma referência do... Quando começa o mundo contemporâneo, eu não sou possível. E vem até quando esse contemporâneo? Até 2014, até agora, fala de aula. É vasto, É muita coisa. Muitos autores vão pensar o contemporâneo como esse momento da sociologia. Esse momento objetivo do século XX. Até 2014. Até o final do século XX. Que é o novo século. Porque eu nasci, nesse século aqui, então eu esqueci que é o novo século. Então o que é essa ética no contemporâneo? Opa, vamos pensar. Qual é a proposta? Me parece muito clara que ao ler a proposta da semana de pedagogia, da 11ª semana de pedagogia de Deus, é pensar a ética nessa chave do mundo contemporâneo. E, olha, é muito longo. A ética, o conceito de ética, no decorrer desse tempo que nós vamos ver, vai passando por transformações. Então eu estou propondo aqui a gente buscar um pouquinho, ser um pouco mais chato. Buscar um pouquinho mais no tempo aqui, o conceito de ética. Estou propondo de pensar rapidinho aqui. Século IV, na Grécia. Aqui nessa época é que surge o conceito de ética, que ele é sistematizado. Por mais que a semana esteja pensando aqui, é evidente que os palestrantes, os cursistas, eles estão preocupados em trazer os fundamentos. Os fundamentos do mundo ético se expressa no mundo contemporâneo. E como é que surgiu esse papo de ética? A ética, as pessoas podem pensar, a ética guarani, a ética chinesa, a ética do povo Maasai. Pois bem, é verdade, pode existir isso, mas a ética tem data e local de nascimento. A ética é uma sistematização de parte do mundo grego. É uma invenção grega, assim como a filosofia é uma invenção grega, assim como a razão é uma invenção grega. Eu sei que muitas pessoas no mundo contemporâneo vão ficar tristes com essa minha afirmação. Como assim? Desculpa, mas a razão foi inventada na Grécia, no século V, no caso, antes de Cristo. A filosofia também. E a ética também é sistematizada no mundo grego, o que não impede de outros povos, atenção, outros povos também dialogarem, trabalharem esses conceitos e, ao seu modo, verdade, isso é legítimo, são outras visões de mundo, a gente chama de cosmovisões. Tem várias cosmovisões. Agora, os fundamentos éticos da ética, do estudo da ética, a gente encontra inicialmente aqui, sobretudo com a sistematização a partir do Aristóteles. O Aristóteles vai se preocupar em entender o que é esse tal da ética. Por que o Aristóteles está pensando a ética?
Porque o Aristóteles, ele nasce numa cidade chamada Estagira. Ele não nasce na cidade de Atenas, na cidade de Foz, não. Ele é de Estagira. O pai dele é médico da cidade de Estagira. Médico do rei de Estagira. Estagira é uma cidade que pertencia à Macedônia. O rei da Macedônia tinha o Filipe I. O fato é o seguinte, o pai do Aristóteles é médico. E como diriam os professores que eu já tive, é sempre bom ser filho de médico em cidade pequena, né? Você tem uma série de regalias, uma série, né? Você não passa conta. Mas o Aristóteles não era um grego ateniense, ou um espartano, ou um olimpiense, ou ainda um corintiano. Corintiano não tem nada a ver com... Né? Mas como eu ia adorar, né? Ó, que pena que não tinha uma cidade lá que chamava Palmeríndias, né? Para ter os palmeirenses ou coisa assim, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que a ética surge nessa época histórica. E ela surge porque é nessa época histórica que você tem condições de pensar em essa tal da ética. Isso aqui vem de ethos, vem de... No latim a gente vai colocar depois cultura, sinonimal disso aqui. Mas não é simplesmente só cultura. Aqui, para esse autor, Aristóteles, ética está relacionado àquele conjunto de comportamentos, né, em que nós deliberamos, nós procuramos deliberarmos formas de vivermos bem, de vivermos felizes, juntos. Mesmo diante de todas as nossas diferenças, nós devemos achar uma forma de juntos escolhermos a melhor forma de vivermos bem felizes. Ética está relacionada à deliberação. Deliberação de como vivermos bem. Deliberação de formas, de meios, como eu digo, meu irmão. Deliberação de formas, meios, medidas que nós devemos adotar juntos para, então, sermos felizes. Hoje, o discurso que eu tenho no início, que é o quê? Aquele negócio de, diante das diferenças, aprendermos a nos respeitar. Ao contrário, né? Aprendermos a nos respeitar diante das diferenças. É isso aqui, o Aristóteles. É claro que eu complexo ver o Aristóteles, né? É muito mais que isso, mas a gente começa a pensar, porque o nosso curso não é um curso de ética, para pensar na jornada de junho. Então, estou retomando lá na base, um pouquinho do pensamento aristotélico, para a gente pensar, né, que formas eram essas que os gregos escolhiam para viverem juntos da melhor forma possível. Porque essa preocupação ética continuou existindo na história. E é evidente, como a semana de pedagogia propõe, no mundo contemporâneo continua também. A ética era uma coisa que o homem grego queria para todos os homens gregos. Juntos vamos deliberar em assembleia, através de leis, como vivermos melhor. É diferente. O desafio é, o que nós vamos escolher? Nós vamos ter uma sentença aqui sobre a semana de pedagogia, sobre a universidade, sobre a greve que nós estamos fazendo, sobre os campos que pararam a greve, como o São José do Rio Preto, o salário mínimo. Cada um tem opinião aqui, não tem? A grande questão, o pulo do gato da ética aristotélica é, diante dessas nossas várias visões de ver o mundo, formas de ver o mundo, como é que a gente vai fazer para, juntos, escolhermos uma forma de ficarmos felizes, de vivermos bem? Não é algo fácil, concorda? É algo extremamente difícil. Lá na Grécia Antiga, a maioria da população, eu tenho que responder por exemplo, não faço as contas que está proporcional 13 graus. 1% da população, e os outros 99% da população, esses 99% eram de escravos. Esse 1% aqui eram cidadãos, como eles se dedicavam à política, se dedicavam à atividade. Significa, não se dedicaram ao partido X, Y, Z, simplesmente, mas se dedicaram à atividade, à política. Né? Os cidadãos se dedicavam à cidade. Cidade, eles falavam polis. Ele é mais moderno.
fundamento está aqui também, Maria, mas ainda não. Está mais moderno. Isso vai ganhar força no mundo romano. Aí você começa a ter algumas configurações, não são ainda bem partidos, não são os partidos, ainda não são os partidos. Mas vai cada vez mais se aproximando que lá no mundo contemporâneo vai dar vida aos partidos políticos. Sobretudo no mundo do século XVII, vamos chamar assim, a burguesia se colocando como classe, né? Agora, partidos no sentido político, você falou, partido de direita, partido de esquerda, né? É por aí. Mas agora, o esboço do mundo partidário já tem aqui desde a época dos Aristóteles, né? Vai cada vez mais ganhando uma certa visibilidade no mundo da República Romana, ou no mundo medieval. Nós não temos um partido, mas nós temos uma instituição com seus passos políticos, que é a Igreja Romana, né? Ao mesmo tempo nós temos outras instituições, que são as igrejas protestantes, lá no finalzinho do século XV, né? Com seus passos políticos também, e depois vão se assentando no Estado moderno que vai surgindo com os partidos políticos que nós vamos, pelo menos como referencial, assim, que nós temos que mais ou menos. Então, observe, nós temos aqui a maioria da população de escravos, né? Peraí, tem um probleminha, peraí, você está falando com Aristóteles dizia que ética está relacionada às formas que nós podemos, medidas que tomamos para deliberar os mundos. Diante das nossas diferenças, a melhor forma de ver os mundos, peraí. Como isso é possível numa sociedade que 99% da população são escravos? Atenção, é importante isso porque tem debate aqui de autores que eu não vou querer entrar, se vocês quiserem a gente entra, mas eu não vou querer entrar. Tem autores do Brasil, por exemplo, tem o Sérgio Lessa, que diz que essa ética foi possível no mundo grego. Outros autores, por exemplo, um mexicano que é vivo ainda, é o professor do céu, ele vai dizer que não, a ética nunca foi possível no planeta Terra. Né? Outro também mexicano, que é o Adolfo Santos Vasquez, falecido recentemente, vai dizer, não, a ética também nunca foi possível no mundo grego, inclusive no mundo grego. Então tem todo um debate acadêmico que não é o objetivo do curso aqui, né? Senão eu chego na jornada de fim. Só quero problematizar a ética desde a sua origem. Poderia estar fazendo a mesma coisa com o conceito de democracia. Né? Mas eu não vou dizer que é ética. Ou seja, se para Aristóteles, ética é buscarmos formas de juntos vivermos felizes, eu pergunto a Aristóteles, como é que o senhor faz isso em uma sociedade na qual o senhor vive, em que 99% são escravos? O Aristóteles entendia que ele vai existir. É possível. E ele vai dizer outra coisa, tem mais. A ética, ela tem um caráter que não é só uma deliberação, mas é uma deliberação de formas, meios, medidas universais. A ética tem essa característica universal, ou seja, Aristóteles pensa a universalidade. O universal, ou seja, mais uma vez, só para reafirmar, para todo mundo. Peraí, mas a gente não voltou, 99% não participaram disso aí. Não é para todo mundo. Porque para os gregos, esses 99% de homo sapiens sapiens escravizados, eles não eram considerados humanos. Portanto, considerar que apenas esses 5% eram aqueles habilitados a participarem da política, vamos chamar assim, credenciavam o pensamento aristotélico para entender que universalmente aquilo está acontecendo. Uma democracia, o direito nem uma democracia. A democracia é para quem? Para o 99,1% é de acordo com um historiador chamado Eric John Hobsbawm. O Hobsbawm tem esses dados aqui. Então, o que acontece? Tanto a ética como a democracia não é para todo mundo. Mas peraí, você falou do universal. Então, vou perguntar, quem é todo mundo para esses autores? É o cidadão grego. Beleza? Mas então, mulher não é cidadão. Então, tem chance, beleza? Mulher não tem chance alguma de participar diretamente. Participaram diretamente da maioria política que se quer da terra. Né? Mas agora, não sei se vocês sabem, formalmente, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. Horrível isso, né? Mas é a realidade histórica daquela época, e daquela época nós não podemos mudar. Dessa nós podemos. Daquela não, dessa sim. Eu quero chamar a atenção aqui. O conceito de ética do próprio Aristóteles, né, ele já vem com limitações, mas atenção, para a gente não ser anacronista, ou seja, cometer anacronismo, pensar só com a nossa cabeça de hoje e o mundo lá atrás. Na lógica dos gregos, era pertinente. Na lógica dos gregos. Não entendiam que esses 99% eram seres humanos. Eram o que os romanos chamavam depois de instrumento vocalia. Instrumento falante, coisa que fala.
inventa aqui. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, ó, pequenina, modesta problematização. Pergunta o seguinte: quem são esses seres humanos? Expressivo. Agora eu resolvi, viu? Faltou para 98 alguma coisa. Eu resolvi para 99. Quem são esses seres humanos? Desculpa. Essas instrumentos vocais. Instrumentos vocais. Quem são esses aqui? Então, humanos, esse lançamento. No grego não é humano, beleza? Então, não adianta que ele está chato. Ah, Aristóteles defendia escravidão. Naquela época era assim mesmo. Hoje nós podemos contestar isso. Sabe por que eu estou fazendo essa problematização? Porque trabalha a escravidão de novo. E o discurso da ética também E o discurso da ética no mundo que mantém o trabalho escravo, trabalho servil, trabalho assalariado, vou entrar no ponto aqui agora, mantém a característica aristotélica de que a ética é universal. Para o Aristóteles, não adianta, mais para a gente ver, mas ele era desumano, Aristóteles não está sendo desumano, ele está sendo grego. Naquela lógica, não se compreendiam os escravos como humanos. Para que esse estudo aqui? Para entender o quê? História tem que presente. Para entender o hoje, galera. Eu posso vir aqui, eu dialogar com vocês, eu vou pensar o hoje. Mas para pensar o hoje, nós temos que pensar de onde veio, de onde surgiu esse contemporâneo. Eu estou recuando aqui para o século IV a.C., período do Aristóteles. Trabalho escravo predominantemente. Aqui no meio, vocês sabem qual que é aquela linhazinha do tempo, né? Bem europeia, mas só para se situar um pouco no tempo e no espaço. Então, nós temos milênios de uma história que propõe um pensamento universal. Um pensamento que é qual? É esse aqui, ó. Como é que a gente faz para viver bem todo mundo, se respeitando, mantendo as diferenças e respeitando elas? Essa vontade humana de melhor viver, de alcançar a felicidade é antiguíssima. Os problemas sociais do mundo grego-romano, do mundo antigo grego e romano, do mundo medieval e do mundo contemporâneo, moderno e contemporâneo, muitos desses problemas sociais continuam existindo. As revoltas populares. Quantas revoltas populares no mundo grego? Quantas revoltas populares no mundo romano? Quantas revoltas campesinas na Idade Média? Quantas revoltas urbanas, a partir do meados do século XVI? Quantas revoltas a partir do século XVII? E aí, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, sobretudo na Inglaterra, depois na Bélgica, e depois na Holanda e bem depois na Prússia, as revoltas dos trabalhadores. Porque durante todo esse período, respeitando as várias tendências, o discurso da ética, mantendo aquele caráter ali universal, que significa para todos. Está dando para ver onde eu vou chegar? Porque o curso chama História do Tempo Presente e um olhar aqui para as jornadas de junho. Então, observe. Então, eu vou tentar fechar agora esse primeiro eixo temático, né? Porque senão a gente empolga, vai ficar uma oficina só pensando a ética aristotélica em comparação com os dias de hoje. Então, o objetivo desse primeiro momento é só dizer, ó, o discurso da ética não surge no mundo contemporâneo. Ele surge aonde? Sistematizadamente? É ali, ó. Na cidade de Sagira, depois, sobretudo, na cidade de Atenas, que o Aristóteles muda para essa cidade, e depois, né, no norte da Macedônia. Mas é ali, século IV a.C., que se sistematiza essa contribuição do Aristóteles, pensando como vivermos bem juntos, nesse ano, mesmo sendo todos nós aqui diferentes, pensando de forma diferente. Para ele, é só os gregos. Né? Agora, para nós, a coisa amplia. Né? O que eu quero chamar a atenção, para a gente não esquecer, o caráter universal da ética, ou seja, é para todo mundo. É claro que hoje a gente não pensa a ética só em tese, né? Não deveríamos pensar a ética, se ela é universal, só para o brasileiro. A ética é universal. Porque a ideia de universo para os gregos era só a Grécia mesmo. Agora, para nós hoje aqui, no universal não significa de Rio Preto dar a volta ao mundo para chegar em Rio Preto de novo. É todo mundo. É todo mundo. Então ampliou o conceito de universal, ficou universal. Aliás, a palavra melhor seria planetário, né? Universal a gente não dá conta ainda, nem sabe se tem exatamente nível no universo, mas enfim, o universo é muito. Mas é universal nesse sentido, de englobar todo o universo que se vive, que se reproduz a vida. E aonde que entra a história do tempo presente, gente? Né? Eu sou professor de história, eu sou estudante de pedagogia, enfim, eu vim aqui fazer o curso por conta desse negócio da história. Vamos lá. No comecinho aqui, eu falei para vocês que muitas vezes a história é associada com coisa velha, né?
E, de uma certa forma, estou colaborando com esse pensamento, uma vez que eu comecei aqui, isso rapidinho, já fui para Lousa falar do século V a.C. Pô, não tem nada a ver com isso. Eu sei que ninguém aqui nessa sala pensa de forma tão vulgar. Mas ainda é muito firme a ideia bastante marginalizadora do trabalho do historiador. E não só do historiador, do pedagogo que pensa a educação historicamente, do sociólogo que pensa a sociedade e as relações sociais sendo constituídas historicamente. E assim com as demais áreas, o enfermeiro, o médico também. Esses dias eu conheci um médico que começou a discutir a medicina dentro do consultório no SUS, numa perspectiva histórica dialética. É uma coisa surreal isso. Claro que ele não era brasileiro, é um cubano, né? Mas enfim, desculpe abrir esse parênteses e anunciar, fechando parênteses, o fato é o seguinte, então há ainda uma visão muito complicada em relação à história, ou quem pauta os seus estudos a partir de uma perspectiva histórica, né? Quando você vai prestar história, né? Eu sei que a maioria aqui não prestou história, mas eu sei que tem historiadores aqui dentro, mas para todos nós, quando você fala assim, ó, prestar vestibular, legal, você vai fazer o quê? Fazer história. História. Até as pessoas que você mais ama, você jamais imaginaria, falam, mas história, não tem esse negócio para fazer não, fazer longa história, né? Porque muitas vezes a sociedade, a gente não consegue divulgar como gostaríamos o caráter da importância dos estudos de história. Daí a gente entra na faculdade, de pedagogia, por exemplo, aí começa a ter aula de filosofia, começa a ter aula de história da educação, filosofia da educação, história da educação, sociologia da educação. E aí você começa a ter as matérias no sentido geral. E começa a ver que você tem que estudar história. Mas nunca estudei, você não gosta de história, você está ferrado. Desculpa informar, acabar com a sua adolescência. Você está ferrado, meu amigo. Porque sem estudar história, você não vai entender as perspectivas pedagógicas. Sem estudar história, você não vai entender as perspectivas sociológicas, né, para a educação. E assim vai, né? Mesmo assim, os historiadores insistem, né? Estarem presentes, seja na política, seja na televisão, etc, etc. No Brasil, o pensamento historiográfico é muito influenciado pela historiografia francesa, pelos historiadores da França, ou que se naturalizaram na França. Existe no início do século XX, portanto no mundo contemporâneo, uma proposta de pensar a história que vai ser chamada por conta por um nome que sugere uma relação com a revista que um grupo de historiadores fundaram em 1929, na França, que é uma revista anual, uma revista, falava, revista dos anais, né, revista dos anais. E aí o que acontece? Esses historiadores, sobretudo o Marc Bloch e o Lucien Febvre, são historiadores que procuram levar em consideração os problemas do dia a dia, não só do passado, mas principalmente a partir dos problemas do dia a dia, do presente histórico, nós buscamos, digo nós, o Marc Bloch e o Lucien Febvre, nós historiadores buscamos interpretar a história e entender o mundo melhor aqui no presente. Então aí observa, a história não é mais simplesmente uma coleção de coisas velhas. A história não é mais uma coisa que aqueles homens que ficam andando de terno, cartola e vão para os arquivos e são amigos dos ácaros. Continuamos trabalhando nos arquivos, são pontos importantes, mas surge ali, ainda não é a história do tempo presente, mas surge ali uma preocupação historiográfica em considerar o presente histórico como ponto de partida da análise historiográfica. Diferente das análises tradicionais, também muito importantes, mas diferente das análises tradicionais do final do século XIX, na Prússia e na Alemanha, e que consideravam que o historiador deveria esperar o tempo histórico. Tempo histórico, a maturação dos fatos históricos. Só poderia estudar, por exemplo, uma coisa que seria digna de estudo histórico, historiográfico, se tivesse pelo menos uns 50 anos para trás. Então aquilo que estava acontecendo no mudado momento, o historiador não tem que mexer. Isso é lá na Prússia, que depois virou Alemanha, no século XIX. Eu estava citando aqui o Marc Bloch, são os franceses no início do século XX, na realidade no terceiro decênio do século XX, né? 1929. Eles estão falando, olha, isso aí é importante, mas é o seguinte, não dá para desconsiderar o que está acontecendo agora. E a gente vai se preocupar em entender o que está acontecendo agora. Então aí, não é o nascimento da história do tempo presente, mas já temos aí um germe de uma preocupação que diz, o historiador não tem que se ocupar só do passado. Por quê? Porque o presente é a síntese do passado. Se eu quero entender o passado, eu tenho que partir aqui de onde eu estou, do presente. Eles estão pegando isso de um outro autor, do século XIX, que não é historiador, que não é pedagogo, que não é sociólogo. É um autor que se chama
O Mark Bloch está tirando isso de uma série de experiências, e uma delas é o livro do Marx, que se chama Para a Crítica da Economia Política, em que o Marx diz, né, é necessário partir dos fenômenos, das coisas que acontecem aqui no dia a dia. Esse é o nosso melhor ponto de partida. Não adianta eu ficar criando uma situação ilusória, sei lá, por exemplo, Rousseau. Vamos matar aqui, hein? Rousseau. Né? Um ensaio sobre a desigualdade entre os seres humanos. Ensaio maravilhoso. Ensaio maravilhoso, Rousseau. Lindo, importante, que influenciou muito o pensamento e tudo mais. Né? Rousseau diz, e um tempo muito remoto... Não, um tempo muito remoto não dá, amigo. Ou seja, é a partir da agora, ou seja, a partir das coisas que estão acontecendo aqui. É claro que, não estou falando que a historiografia francesa, os anais, começou com a influência gigante do Marx. Não, nesse ponto teve, mas agora existiram outras influências muito mais fortes. Né? O que eu quero chamar a atenção é que a historiografia francesa se desponta no que diz respeito a pensar a história não mais como um barril de coisas antigas, um baú de coisas antigas, mas agora a partir do mundo político, do mundo presente. Isso vai ganhando força. Em dado momento, lá para os anos 40, do mundo contemporâneo, do século passado, esses historiadores franceses, depois que morreu Marc Bloch, Lucien Febvre, um grupo de historiadores começaram a se distanciar disso. Porque diziam o seguinte, estudar a história quente, a história que está acontecendo agora, é muito arriscado. A gente corre o risco de cometer análises equivocadas. Olha, é prudente essa preocupação, concorda? É prudente. Mas atenção, e aí começa a ganhar cor de novo, em parte da historiografia francesa, aquela ideia de que tem que estudar, tem que esperar o tempo histórico. Não dá para estudar as coisas cientificamente agora que elas estão acontecendo. Ainda mais na história. Envolvem as pessoas estão vivas. Muitas vezes os historiadores são os políticos. Muitas vezes os historiadores são, enfim, contratados por editoras, vão escrever de acordo com as editoras, que são empresas. Então, é necessário ter o quê? Um tempo de resfriamento, vou chamar assim, dos fatos históricos, para que o historiador possa pegá-los na mão sem queimar, como se fosse uma batata quente. Né? Ou seja, espera, né, a história quente do tempo presente, aquela história que está acontecendo agora, é muito complicada, pode morrer, pode ser perseguido, pode falar merda, pode falar, enfim, exageros, então é melhor ser prudente e deixar quieto. A Primeira Guerra Mundial está acontecendo, deixa acontecer a Primeira Guerra Mundial, depois que passam uns 10 anos, 50 anos da Primeira Guerra Mundial, nós começamos a escrever sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas daí foi rapidinho, né? Não deu tempo, teve a Segunda Guerra Mundial. Né? E é nesse momento, sobretudo, que o pessoal muito presente isso aí. Né? Os nazistas estão vivos ainda, seja no Brasil, seja na Argentina, ou ainda os apoiadores do Terceiro Reich estão vivos na própria Alemanha. Né? Então, vamos esperar o tempo passar. Né? Um grupo de historiadores não concordaram com isso aí. E entendiam que era necessário sim estudar as coisas que aconteciam aqui, já, aqui agora, no quente mesmo, sem problema nenhum. Por quê? A ideia de esperar o tempo esfriar, ou seja, esperar o tempo, dar tempo ao tempo, por esses historiadores mais conservadores, era com a pretensão de que, se fizéssemos uma análise do que estava acontecendo agora, a gente não daria conta de analisar cientificamente. Talvez seu pai foi perseguido pelo nazismo. Como é que você vai escrever sobre o nazismo? Você vai falar mais da sua subjetividade diante do tema do que aconteceu de verdade. Mas isso é uma ilusão muito grande, que lá na década de 20, 29, os primeiros historiadores já tinham identificado. Ou seja, olha, isso é uma ilusão por quê? Quando eu pego um documento escrito de 50 anos, eu posso dizer para o historiador, ou o analista, seja qual for, o pedagogo, o geógrafo, o filósofo, o sociólogo, ele pode desenvolver a mesma relação subjetiva como se fosse acontecer naquele momento. Vejamos, se vocês tivessem que analisar alguns documentos para fazer uma pesquisa para uma empresa X, por governo, vai? Por governo. E de repente, 50, 60, 100 anos, um século. Se de repente esses documentos que a pesquisa que lhe foi encomendada falasse da sua família, você não ia se envolver também? Ah, mas você pode pensar assim. Mas eu vou me envolver muito menos. Atenção, o caráter subjetivo não se perde. Então, estudar, só para fechar aqui esse segundo eixo, entrar logo nas jornadas de junho. Estudar o tempo presente não é mais ou menos científico. É um momento e exige um tipo de análise dos objetos que vão ser estudados. Não quer dizer que impossibilita. Observe, nessa perspectiva mais conservadora, essas jornadas de junho do ano passado e desse ano só poderiam ser analisadas daqui a algumas décadas, quando essas pessoas estivessem mortas ou ainda caindo aos pedaços. E aí o historiador ia lá para os jornais do tipo Folha de São Paulo, Revista Veja, Revista Época e por aí vai, né?
Não vou ficar falando mais palavrão aqui para vocês. O fato é o seguinte, e aí o historiador, de forma objetiva, ia encontrar os dados desses documentos históricos. Observe, a Folha de São Paulo é neutra, mas pode ser qualquer uma. E o cara, os amigos é neutro, não tem nada neutro. Neutro, diria um amigo meu, vai lançar um livro aqui agora, o Valmir, né? Neutro, nem sabão em pó neutro é neutro de verdade. Neutro não tem. As pessoas não gostam disso nas ciências humanas. Falam assim, ó, mas eu sou meio neutro, né? Não, desculpa, acabou de tomar posicionamento. Como? Eu sou neutro. Você é do turma dos neutros. Sabe o que eu estou falando? Neutralidade nas ciências humanas, desculpa, talvez, eu vou falar talvez, nas ciências exatas, nas biológicas, talvez, nas ciências humanas não existe neutralidade. Isso é uma mitologia gigantesca que teve início lá com Durkheim no final do século XIX, ganha corpo na sociologia da compreensão do Max Weber no século XX, que os historiadores gozam, quando fala Max Weber, os historiadores se masturbam, gozam, né, de uma neutralidade axiológica, sociologia da compreensão. Eu não vou me envolver com o objeto, eu vou analisar. Beleza, está tomando partido daqueles que analisam, entendem, e muitas vezes não fazem nada para transformar a realidade. Estou sendo honesto disso para vocês que eu ia falar aqui a partir da perspectiva do Marx, né? Então estou propondo literalmente o contrário da neutralidade, né? Ou seja, postulando que não há possibilidade alguma de sermos neutros. E aí muitas pessoas de verdade se preocupam com isso. Mas do que se trata? Se trata de ser profissional. Eu sou um assistente social. Uma alegoria agora. Eu vou apelar agora para o Rousseau. Critiquei ele, mas vou usar uma alegoria. Olha lá. Sou um assistente social. De repente, descobri um velhinho que vem lá no CRAS, que eu trabalho no CRAS. E aí vem um velhinho que mora ali no bairro. Ele vem lá, enfim, fazer os seus direitos. Esse velhinho se chama assim, ó, Adolf Hitler. E ele chega lá. Eu vim procurar os direitos aqui, tal. Eu posso não gostar do Hitler, eu posso não gostar do nazismo, mas se ele foi inocentado pelo Tribunal de Justiça Internacional de Nuremberg, que está morando no Brasil, se estivesse morando no Brasil, etc, eu poderia não continuar gostando do nazismo, mas eu teria que ser profissional e fazer minha função aqui. Quantos amigos corintianos eu não tenho? E eu usando. Mas agora, eu vou. Imagina! A questão é ser profissional. Quantos alunos, para pensar no profissional, quantos alunos corintianos na sala à noite lá, quando falam do Palmeiras lá, tem muito coração rico, né? Fala do Corinthians, a galera. Aquela coisa. Agora, eu preciso não gostar dos meus alunos. Eu preciso. Melhorando. Isso impede de eu trabalhar profissionalmente? Isso não pode impedir, não pode. Agora, impossibilita, impede também de que eu continue não gostando, não torcendo para o Corinthians? Nem um pouco. Né? Mas vou trabalhar de forma profissional. No caso aqui da História Tem Presente, não é tão diferente não, turma. Ou seja, é aquela preocupação, dá para trabalhar os eventos que estão acontecendo agora, as coisas do mundo que estão acontecendo agora, sem tomar uma parcialidade bobota, do tipo assim, vou falar só o que eu gosto. Dá para fazer isso entendendo que não há como ter naturalidade. Ou seja, eu tenho um posicionamento. Eu gosto, eu não gosto, eu concordo, não concordo. Eu construo, eu não construo tal manifestação. Isso é possível. Agora, o que também é possível é trabalhar de forma profissional. Possível dizer, desculpa, eu quis dizer, é impossível dizer, eu não vou me envolver com isso aí. Né? Mas eu tenho que ser profissional, que é uma coisa diferente. Quando a gente vai escrever alguma coisa, a gente já traz vários traços, então, a gente pode ser profissional, mesmo sendo profissional, a gente vai fazer. Certamente, porque aí, não sei se todo mundo está acompanhando, se eu estou fazendo bem entendido, a preocupação aqui é o seguinte: história do tempo presente não dá para fazer porque é muito subjetiva, você vai colocar mais as coisas subjetivas tuas do que. A subjetividade nas ciências humanas não é um problema. A subjetividade nas ciências humanas é uma grande riqueza, é uma grande característica. Eu diria, para lembrar do Aristóteles, é uma grande virtude do historiador, ele ter essa subjetividade, conseguir identificar ela e trabalhar de forma profissional sem negar essa subjetividade, porque negar essa subjetividade é negar o nosso caráter humano. Ou seja, pode até, só se eu me matar, né? Eu não vou produzir nada, estou morto. Né? A subjetividade nos compõe, né? A subjetividade é a síntese de um processo social. Como é que você nega isso? Como é que você tira isso e deixa de escanteio? O Weber, Max Weber, sociólogo alemão, muito importante, ele propõe uma sociologia da compreensão, ou seja, deixa o meu posicionamento político para cá e o meu posicionamento científico vai se manifestar aqui agora. Essa separação é só uma abstração. Tal qual teoria e prática, não dá para fazer essa separação. Agora, o que dá para fazer? Dá para fazer análise séria, sim, né, sem comprometer no sentido de fazer
sei lá, ao invés de fazer análise científica, eu faço um ensaio ultra pessoal. Né? É possível também, mas aqui a história do tempo presente ela propõe que é sim possível escrever sobre o que está acontecendo agora. Não precisa os fatos esfriarem, né? É possível escrever sim o que está acontecendo no momento que está acontecendo. Se esperar uma síntese acontecer ou ainda passar um dado momento histórico. Isso causou griteiro entre os historiadores nos anos 50, nos anos 60, e só nos anos 70, para ser preciso, em 1978, é que um grupo de historiadores franceses vão criar um Instituto de História do Tempo Presente. E nos anos 80, com muita resistência ainda, sobretudo aqui no Brasil, a história do tempo presente vai se colocando, a história oral vai se colocando enquanto o procedimento metodológico do tempo presente. Nos anos 90 ganha força e hoje, me parece, não é consenso ainda, mas me parece que é hegemônica, né, a ideia de que, sim, é possível escrever uma história do tempo presente. Né? Porque já existe uma maturação dos procedimentos metodológicos, existe uma série de pesquisas que nos dão exemplos de como isso é possível. Né? Como é possível pensar o que está acontecendo agora. Mas a questão, por exemplo, isso seria na história, na economia, mas na pedagogia é bem mais complicado essa questão. Por exemplo, Diga lá. eu também vendo alguns artigos de alguns livros didáticos na época da igualação eu muito gosto. Ela é uma coisa muito tática a história, a história militar. Ela dá uma impressão de que a história é uma coisa ligada, tá? Aí também tem uma coisa que eu me faço isso, eu faço muito filosofar a história, sociologizar a história. Então, às vezes eu tenho essa preocupação. A história como método já tática e a minha análise filosófica e sociológica da história. Uma coisa bem complicada, né? Mas, então, Alan, eu acho que é legal, acho que eu agradeço essa intervenção, muito importante. Mas eu discordo que seja na pedagogia mais difícil, mais complexo, mais diferente. Eu acredito que é o mesmo contexto social. E aonde está a assertiva da tua intervenção? No sentido de se localizar, um tipo de história, que é a história oficial. Concordo, está corretíssima. É a história estática, não sociologiza. Como? Descolada do mundo real, descolada do tempo presente. Essa história é justamente aquela história, vou chamar, eles falam, história envelhecida, poderia falar assim. É a história dos modelos do século XIX. Lembra que eu falei do século XIX? Né? Ou seja, uma história que não está necessariamente colada com o tempo presente. Né? Ou seja, isso existe e até hoje existe. Se a gente pegar os documentos oficiais, bom, enfim, visitem o Museu do Senado. Você vai ver aquela coisa tradicional, a linha do tempo, as grandes personalidades. Se não dá para ir lá a Brasília, vá ao Museu Municipal da sua cidade. Tem um museu lá? Se não tem, vá à Câmara Municipal. Procure lá, assim, nós vamos encontrar um panteão, não dos deuses, mas dos políticos. Né? Peguem os livros de história da região de Rio Preto, Rio Preto e toda a macro-região de Rio Preto. A maioria absoluta, pelo menos quando eu fiz uma pesquisa sobre esse negócio de história regional e memória, a maioria dos livros de Fernandópolis, de Bálsamo, Jales, Votuporanga, Rio Preto, Catanduva, Olímpia, sempre começa contando a história a partir dos desbravadores, os grandes heróis, os desbravadores, normalmente bem desse jeito. A história de Mirassol é quase absurdo. A história de Mirassol é uma análise esteticamente comparativa ao livro de Gênesis. Ele escreve assim, Gênesis, o primeiro capítulo da história de Mirassol chama Gênesis, e eles chegaram no meio do mar. Né? É um troço meio louco, dá até medo, tem medo de dizer lá. Tem algo mitológico, né? Algo, uma entidade que outra. Que é o milenarismo, que é aquela ideia de que só tem sempre um líder que vai trazer a ordem e o progresso. A ordem e o progresso. Pior que eles usam a tecnologia que houve, outra pessoa, fosse uma entidade religiosa. Mas é exatamente isso que acontece. Isso está descolado. Essa história aí, monolítica, sem movimento, sem dialética, sem movimento das coisas, ela não dá conta. Ela não dá conta. E observe, onde ficam os personagens, por exemplo, cadê os povos indígenas de Olímpia? Na história de Olímpia diz o seguinte,
Em 1789, houve uma grande geada. Todos os municípios vão falar dessa geada aqui no interior de São Paulo. Houve uma grande geada que fez com que o povo Guarani fosse para lá do Rio Turvo. Rio Turvo, depois Rio Grande, depois, né? Depois vai indo, vai indo. O povo caingangue da região aqui, de Marília, né, Bauru, né, com essa grande geada, foi para o outro lado do Tietê. E assim foram descendo, foram para lá no Rio Grande do Sul, atual Rio Grande do Sul. Né? Ou seja, quando aparecem, naturaliza, um efeito natural veio e fez com que eles saíssem. Cadê a exploração? Cadê a escravidão? Cadê o assassinato? Os desbravadores chegaram, mas chegaram como? Nossa, de boi. E é verdade que muitos eram trabalhadores, hein? Olha lá. Alto lá, essa região nossa que foi colonizada não foi pela elite monárquica do final do século XIX, não. São trabalhadores, de uma certa forma, não são os escravos, é claro, do sul de Minas. Mas atenção, vinham com escravos. Cadê a história dos escravos? Cadê a história dos homossexuais no final do século XIX, São José do Rio Preto? Um dia? Cadê em relação ao papel das mulheres? Sempre ela é o homem, é a sociedade machista patriarcal que nós conhecemos bem. Ou seja, muitas vezes não, essa história ossificada, sem movimento, ela não dá conta de captar coisas importantíssimas do tempo presente, ou daquele presente que para nós seria passado, né, que já passou, já ocorreu. A história do tempo presente, ela vem com o objetivo, eu vou usar uma expressão que os historiadores usam, mas eu não gosto muito, mas assim, ó, resgatar. Resgatar, quem resgata é o bombeiro. 193, você liga lá, bombeiro resgata. O historiador faz análise, né? Análise, propõe intervenções, mas é um consenso entre os historiadores, fala, o resgate histórico, né? As políticas públicas gostam dessa expressão, resgate histórico. Bom, resgate, aí tem que usar a farda, entrar na viatura, na UR lá, unidade de resgate, e aí pode resgatar, quem sabe, algum documento, alguma memória, mas enfim. A história do presente vem com essa proposta de resgate, o que se passou? Imagina. Então, é o seguinte, a Madre Del Priore, Onde que ela encaixa onde? Nessa discussão nossa? Não encaixa? Encaixa. A Madre Del Priore está bastante preocupada. Não é um curso de minha responsabilidade, então eu respondo por tudo que falei, sai da minha boca, só do que sai da minha boca. A Madre Del Priore é uma gigantesca de uma historiadora, extremamente importante. Vai escrever sobre a história das mulheres no Brasil, vai escrever sobre o papel dos índios e das mulheres indígenas no Brasil, na América Portuguesa. É uma historiadora assim, inquestionável no que se diz respeito à importância da produção da Madre Del Priore. Mas a Madre Del Priore escreve de acordo com o mercado editorial. Observa que os títulos dela não são nem um pouco bobos. E ela é campeã de vendas. Né? Isso não tira. Quem sabe um pouco de história, quer saber sobre a história, é o que vai acontecer. Ela, mas a Madre Del Priore é a maior expressão da influência francesa na historiografia brasileira. Né? Assim como os franceses, que também exploraram o mercado editorial, caberia um curso só para discutir essa história dos anais, né? É riquíssima, riquíssima. Os historiadores franceses entenderam que, e conseguiram convencer, através de práticas pedagógicas, políticas para a educação da sociedade francesa, de que história não é uma coisa de museu. Aliás, pode até comparecer e comparece no museu, mas que museu não é coisa de antiquário ou ainda de amadores que gostam de colecionar coisas antigas. Na França, nos anos 20, final dos anos 20, anos 30, até hoje, os historiadores conseguiram ser, dentro da área de ciências humanas, os cientistas sociais mais destacados na política. As maiores revistas, isso quem está dando dados são outros, é um historiador francês chamado François Dossé. Né? Ele vai falar o seguinte, ó, 90 e tantos por cento, não vou arredondar porque eu não lembro onde ele arredonda, na casa de 90% das editoras de história, ciências humanas, aqui na França a gente fala história, sociologia separado, né? Fala ciências sociais. A história é uma das ciências sociais. Né? Das ciências sociais, a maior parte das editoras que existem na França são dos historiadores, estão sendo dirigidas pelos historiadores da Escola dos Análises. A maior parte dos programas de TV que falam sobre história, etc. e tal, são colocados e apresentados por historiadores dos análises. Os programas de rádio, historiadores dos análises. A direção dos museus, que lá museu dá curso de graduação, pós-graduação, né? É diferente do que fazem aqui, o que fazem aqui. São historiadores dos análises, ou seja, os historiadores dos análises são poucos. As maiores editoras, né, e aí vai dizer o Perry Anderson, né, um outro historiador, só que esse inglês, né, a maior parte das editoras, grandes editoras de história, de ciências humanas, hoje, no planeta, está sob a influência dos análises. Sobretudo aqui no Brasil. Madre Del Priore é uma expressão, ela se encaixa aí. Ela está dentro dessa perspectiva francesa de historiografia, que vai procurar escrever sobre coisas que
encontrará respaldo no tempo presente dela, com os leitores daquele momento histórico, né? História das mulheres. Ele está vendendo pra caramba, é de ouro, você não colocou, que é a editora que lançou. E vende que nem água. E atenção, só para eu ser bem honesto aqui intelectualmente. Historiador é extremamente importante, tem que ser lido com toda atenção, né? Porque trabalha com coisas que, enfim, é referência, né? Sobretudo a questão das mulheres, né? É extremamente importante. Mas ela não é boba, né? Vocês não vão encontrar um texto assim da Bárbara Priori. O estudo epistemológico do conceito de estética em Spinoza no século XVI. Não vão encontrar isso aí, entendeu? Vai estar abordando com a mesma qualidade, se fosse assim. Mas vai saber fazer a pegada, de acordo com o momento histórico que está vivendo, vai produzir, né, para determinado público. Então, acho que nesse sentido ela está enquadrada aqui e estou fazendo elogio nesse certo ponto. Só que, né, tem que vender. Né? Ela está dentro dessa lógica dos análises. E não é boba, hein? É uma lógica dentro do capitalismo. Ou seja, historiadores têm que fazer história da dinheiro, historiografia da dinheiro. Os análises aprenderam a fazer isso. Sobretudo, depois dos anos 70, com o Jacques Legoff, que é um outro historiador lá. Né? Corrija aí, Clebinho. Eu estou achando que ela foi orientanda do Jacques Legoff. Só precisava confirmar isso aí. Mas ela estuda lá com esses franceses, etc. Então, traz isso para cá. Né? E ainda bem, ou seja, é importante. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Assim como no início do século XX falavam assim, final do século XIX, século XIX, finalzinho dele, tinha um historiador importantíssimo, lá na Prússia, chamado assim, Leopold van Ranke. O Ranke dizia o seguinte, olha, história só se faz com documentos escritos. Sem fontes escritas não se faz a história. Está acontecendo uma revolta campesina, está acontecendo mesmo, uma revolta campesina nesse mesmo momento, lá onde o Ranke dava aula, que era na Universidade de Berlim, na cidade do lado, campo, ao redor de Berlim, revolta camponesa. Dá para escrever sobre isso? Não, não dá porque tem que esperar juntar documento histórico, enfim, passar o tempo histórico. No século XX, essa perspectiva já começa a ser criticada, ali com Mark Bloch e Lucian Febvre. Só que ainda não é o grande auge dela. O grande auge dessa história do tempo presente é a década de 70, dos anos 80 na França e no Brasil, sobretudo a partir dos anos 90. Começa a se trabalhar muito com a história do tempo presente e dizer, é possível escrever sim a partir do momento que a coisa está acontecendo. Não tem que esperar envelhecer. Muito bem. Lá no século XIX, por que o Leopold van Ranke dizia, não dá para ficar estudando agora a revolta campesina. Daí vai o Engels lá escrever sobre a revolta campesina, a guerra civil na Alemanha. Dá para escrever, escreveram. Mas por que o Leopold van Ranke dizia, não, essas revoltas campesinas estão lutando aí a favor, contra uma lei que o rei fez. Quem é Leopold van Ranke? É o professor, chefe do departamento de História, tinha acabado de criar o curso de História, a história acadêmica que a gente está falando, que eu estou falando aqui agora, surgiu nessa época. O Ranke é o coordenador do curso. O Ranke é o historiador da Prússia. Ranke é funcionário do rei da Prússia. Está dando para sacar? Por isso é que não dá para escrever a história dos campesinos que estão se revoltando contra o rei da Prússia. Claro que ele é o cara que coordena a escrita da história e vai dizer, não pode. Não estou querendo invalidar os trabalhos importantíssimos sobre religião e sobre o liberalismo que o Ranke faz. Importante. Mas agora, está dando para ver, o negócio da neutralidade é meio lenda. Nos anos 70, muitos historiadores não queriam esse negócio de história do tempo presente também não. E muitos políticos também não queriam. Por quê? Porque muitos políticos não queriam esse papo de história do tempo presente. Porque de ti falará a história mesmo. Por um outro lado, um outro grupo de políticos, sobretudo ali nos anos 50, entrando nos anos 70, adoraram esse papo de história do tempo presente. Sabe por quê? Sobretudo na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde começa com força nos anos 50 desenvolver a história do tempo presente, uma perspectiva da história oral. Os congressistas do Partido Republicano e do Partido Democrata começaram a contratar historiadores para escreverem a sua memória, sua autobiografia, a história do seu tempo presente. Bem aristocrática, estou falando dos políticos pagando historiadores para poder escrever uma história e escrever bem, né? Mas nunca falar que você era pedófilo, nunca falar que você roubava dinheiro, nunca para falar quem eram seus parceiros econômicos ou quem financiava a sua campanha. Você era sempre quase uma auréola, era quase, sei lá, um santantão, né? Uma pessoa quase que perfeita. Nos anos 70 surgiu o Instituto, a coisa começa a ficar mais crítica, a recepção no Brasil nos anos 80 ainda é muito refratária, muitos ainda dizem, não dá para escrever história do tempo presente, mas por quê? No final dos anos 70 e nos anos 80, isso fica refratário no Brasil. Porque nós estamos na ditadura militar brasileira. Escrever sobre o tempo presente não é bom, né? Ou seja, essa perspectiva tem que ser perseguida nas universidades. Se é um historiador, trabalha com o tempo presente, dopes nele. Ou seja, polícia civil, leva para Tutóia. Tutóia é uma parte lá, é uma de uma rua lá, entendeu? Até hoje tem lá
do exército lá, onde prende o pessoal lá para trajetória. Ou seja, então, observa, tempo presente, história de tempo presente, tira a disciplina de história, não é para nem ter aula de história mais. Inventaram a pomba lá do o STD, Educação Moral e Cívica, MC. Tive aula dessas coisas, não sei se vocês tiveram aula disso aí. Eu tinha aula disso aí, ensinava a sermos cidadãos. Né? Desculpa a ironia, mas é o seguinte, a história do tempo presente, ela propõe problematizar. Ela vem numa perspectiva francesa em que a história é uma história problema, uma história problematizadora, não uma história contempladora. Ou seja, problematizar a ditadura militar, amigo, não dá. Por isso, eu acho que ajuda a entender que essa história do tempo presente ganha mais força no Brasil, sobretudo a partir dos anos 90. Sobretudo a partir dos anos 90. E mais uma vez na história, comparecemos no mundo contemporâneo, temporalmente um recorte da nossa semana de pedagogia. Chegamos aqui em 2013, em 4 anos que está escrito aqui, e mais uma vez vem um discurso de crítica à história do tempo presente. Não foram poucas as pessoas que disseram, olha, não dá para escrever sobre o que está acontecendo agora, é muito recente. Eu até concordaria se essa tua fala fosse assim, ó, no dia 12 de junho de 2014, que você estivesse lá no sindicato dos metroviários. Não dá, naquele momento ali, a tropa de choque, o exército, os helicópteros do exército, eu nunca vi isso na minha vida, os helicópteros do exército jogando granada e bomba de efeito moral do céu. No meio das manifestações, nesse momento exato, não dá para pegar essa folha aqui de sulfite, essa caneta aqui. Ali não dá, com certeza não dá, mas quando eu sair de lá dá. Uma semana depois dá, ou qualquer momento depois é possível. Aí muitos fizeram algumas análises sobre o que estava acontecendo em 2013 e esse ano agora, em junho também desse ano. E foram rechaçados. Só que agora, diferente lá do século XIX, diferente dos anos 70 e 80 no Brasil, nós vivemos um momento de acúmulo histórico. Por mais que muitas pessoas ainda revisitem uma certa negação ou marginalidade à história do tempo presente, não conseguem mais. Porque existem os veículos de comunicação que colaboram com o trabalho do historiador e na divulgação dessas análises. Né? Existe um grupo de historiadores e sociólogos da Universidade de São Paulo, um deles é o Rui Pimenta, o Rui Braga. Né? O Rui Braga ele vai tentar trabalhar uma sociologia crítica, dialética, portanto histórica, para tentar analisar as revoltas de junho. E ele vai fazer uma pergunta: quem eram essas pessoas que estavam nas ruas, né, o ano passado e este ano? O que queriam essas pessoas? Né? Então, observe, essas perguntas, essas problematizações, são totalmente pertinentes de um trabalho de tempo presente. Seja para o professor entender e ensinar em sala de aula, seja para o professor entender e abstrair no sentido de compreender o mundo que ele trabalha, o mundo que ele vive. Professor, o que eram as revoltas? Rio Preto. Rio Preto não só foi a maior revolta popular das últimas décadas do Brasil, como também Rio Preto. Você participou, você não deveria estar estudando esse negócio aqui, porque esse negócio que ele está falando aqui é tudo muito impreciso, a perspectiva tradicionalista. Quando é que em Rio Preto existiu, de acordo com o Diário da Região, uma fonte, que é uma fonte, tem que ser analisada como tal, diz assim, eu estava lá em Fernandópolis nesse dia, quando eu peguei o jornal, e estava dizendo o seguinte, Rio Preto, como é que é? Eles falavam revolta de jornadas de junho, falavam assim, manifestação em Rio Preto teve uma média de 12 mil participantes. 12 mil, daí eu fui na capa do Diário da Região. Na hora que eu olhei aquela capa, tem uma saudade de Rio Preto tão linda, porque é uma foto ontológica, maravilhosa. Eu nunca vi tanto, mas nem para balada, nem para picareta não, né? Micareta lá, o carnaval fora de época lá, eu via José Munir lotado daquele jeito. Não era José Munir, era andaló de fora a fora, chegava até lá na pista, na nossa noite. Que coisa mais bonita. Como é que é possível, como seria possível, uma semana antes, imaginar um negócio daquele em Rio Preto? Eu não imaginava. O fato é que ele existiu. E aí? Quem é que pode escrever sobre as jornadas de junho em Rio Preto? Quem é que participou? Todo mundo só lá? Direto ou indireto? Que tipo de participação? Foi direto a questão, professor. Vou tirar uma conclusão, depois você vai concluir uma análise científica. Mas a conclusão que eu posso ter, então, não. Fica à vontade, Ana. A minha análise não é mais científica que a sua. Pode ficar tranquilo disso. Claro, pelo amor de Deus, se você falar que não pode, eu fico magoado. Era um bando de burguês comunicando coisas por dentro.
Essa é uma das perspectivas sociológicas que o Rui Braga identifica. Ou seja, existem alguns sociólogos que vão dizer que é um grupo de pequenos burgueses, ou com mentalidade pequena burguesa, reivindicando ao Léo de forma vazia. É uma análise. Você não está fora da realidade, não. Isso são perspectivas. E, assim, por números eu não vou saber, mas uma grande porcentagem eram estudantes da secular, 16 até 18 anos, imitando, eu vou cartaz aqui, fora Dilma e tal, mas como se a economia fosse menor que a política, ou ao contrário, às vezes a economia maior que a política, tem uma análise, eu acho sem vazamento. O que eu mais eu careci, eu estava com um professor da universidade, nós estávamos lá, assim, eu, lá, economia, e gente lá fora, volta a ditadura. Eu vi isso também. Acho que foi um todo. Eu meio que vazio. Eu acho que é muito Minoria, parece. não tinha uma identidade. Porque se tivesse uma identidade, sei lá, uma análise tivesse comum. Se tivesse uma identidade, estava sendo construído ali, que a ideia inicial era os representados da Popular de São Paulo, Passo Livre. Daí, chega no interior como ou protestar contra o Congresso, contra os três poderes, mas aí as pessoas esquecem que esses três poderes eles protestam com um poder só ou com dois. Às vezes eu via lá fora a voz do Nilo, não, isso eu chorei, cara, na hora que começou lá, ei, voz do Nilo, sai aqui para conversar com a gente, depois aí, de lá de cima, olhando o gabinete dele. Isso eu posso. Foi uma coisa unitária, você está com fome dele. Mas o resto são vários protestos, são várias coisas, são vários aspectos em geral só. Às vezes um caldeirão, o pessoal que estava protestando. Se o cara estava protestando contra o governo, contra a economia, contra a religião, eu vi gente. Aí, juntou os movimentos de minoria, que eu acho que foi muito importante para a história do emprego. Eu nunca tinha nem uma palavra de emprego, teve assim, a galera falando, as minorias, o grupo de minorias de negros e tal, eu vi ali também. Foi um caldeirão, ao mesmo tempo, uma coisa muito boa, assim, uma análise que eu falo positiva para o grupo de minoria, de protesto, mas ao mesmo tempo que eles tinham uma perfeita identidade. Eu careci muito dessa perfeita identidade. E esse é o eixo central que o Rui Braga fala. Olha lá, deixa eu buscar uns cabelos aqui. Sabe como é que não está sem pé sem cabeça e jamais precisaria estar preocupado em falar? Posso falar? Olha só. O Braga, o Rui, vai dizer o seguinte. O senhor vai dizer o seguinte. Deve ser assim, eu vou dizer em plural, elas, que são de 2013 e 2014, elas devem ser entendidas diante da política do precariado. Não pode ser uma resposta definitiva, mas para ajudar a pensar. Essa política do precariado, está dentro de um contexto maior na sociologia, em uma historiografia se pauta sociologicamente, a que nós chamamos de estruturação produtiva do capital. Assim, a organização da sociedade capitalista.
Organização do capitalismo. Uma nova organização do capitalismo. Né? O capitalismo, quem está falando isso? O Rui Braga. E o Ricardo Nunes. Aqui na Câmara do Rio, eles discutem os autores que eu sei, o Antônio não tenho certeza. Ou seja, eles trabalham com a sociologia de trabalho. Né? O Cinedic, que é um grupo de pesquisa que o Rui Braga coordena na USP, se preocupa em trabalhar o tempo presente, a história do tempo presente. Né? Embora o Rui não seja historiador, ele trabalha a história do tempo presente. Ele tenta analisar de uma forma crítica e militante, engajada, por isso, profissional, sem se esquivar de dar seu posicionamento político, o tempo presente, analisar o que acontece no tempo presente. Nessa ideia de político do precariado, o que é o precariado? Do Rui Braga. Né? Inventa essa palavra, é o Rui Braga. Em diálogo com o Ricardo, mas quem inventa essa expressão, o conceito é o Rui Braga. O precariado são os trabalhadores nos dias de hoje em situação de total precarização. Então, ganha tempo aqui. São as mulheres que trabalham nos caixas do supermercado da rede... Esqueci o nome agora. Aquela rede lá do Rio Grande do Sul, lá, que tem no Chile, que fizeram, né? As mulheres trabalharam com fraldões para não ir no banheiro. Esqueci o nome agora da franquia, me permitam. Ou seja, são mulheres que trabalham em caixas de supermercados, que são obrigadas a usar aqueles fraldões geriátricos para fazer xixi, cocô, se tiver que fazer, lá no fraldão, para não ter que levantar para ir no banheiro, para ter uma produção acelerada ao esquema. Um esquema bem moderno, né, de exploração. São as pessoas que trabalham nos call centers da vida, né, que ficam lá numa situação de opressão, uma situação de depressão gigantesca. São as pessoas, por exemplo, que dão aula em 5, 6 colégios para ganhar como um professor poderia ganhar. Ou ainda, são aqueles professores que são obrigados a ir para a HTPC, né, e cumprir aquela tabela desgramada, quando se discute alguma coisa decente, mas enfim, toda essa situação de opressão mais vil que a gente possa imaginar. São os colombianos que vêm para São Paulo para costurar em trabalho escravo, né, ou na construção civil. São os haitianos que acabam chegando aqui e são absorvidos também pelo mercado capitalista generoso e dá uma recepção para os haitianos, pagando um salário menor que o salário mínimo, né, que é pago para o brasileiro. Precarização, o precariado, são essas pessoas, esses jovens, sobretudo esses jovens, aí voltando lá para as jornadas de junho, né, que conseguem fazer uma faculdade via FIES, ou pagando do seu próprio bolso, ou qualquer outro financiamento possível, né, FIES, Instituto de Educação Federal, e que vão conseguir fazer a graduação, talvez não dos seus sonhos, mas que depois dos 4, 3 anos de graduação que fizerem, vão continuar trabalhando na farmácia, vão continuar trabalhando no supermercado, serão assim, alunos de nível superior, como chama o Estado brasileiro, e é a instituição de nível superior, serão alunos com curso superior, mas extremamente precarizados, frustrados muitas vezes, não querem entrar no caráter psicológico. Ou seja, quem são essas pessoas que vão para as ruas? O Rui e o Ricardo vai falar o seguinte: é o precariado que tem uma política para ele mesmo, ou seja, não ele para si, mas o Estado coloca uma política de precariado, que é vender as ilusões. Um discurso, agora eu volto, quando eu comecei, um discurso universalista de acesso ao ensino superior, um discurso universal de acesso ao mundo e da informática, de acesso ao mundo do consumo, mas só é uma promessa, é um discurso, porque essa realização não acontece de forma parcial, ela acontece, mas de forma universal ela não acontece. Infelizmente eu não vou conseguir passar aqui os dados para vocês, eu vou um pouco aqui, mas o IBGE identifica, por exemplo, que mais de 40%, 52% das pessoas que participavam desses atos em 2013, né, eram mulheres. Desse total de 100%, né, 34% tem nível superior. As pessoas iam para as ruas com um desejo de mais coisas. Quero mais educação, quero mais saúde, quero mais habitação, quero mais segurança. A saúde, no ranking das reivindicações, estava lá, saúde. Não se faz, a gente vê os cartazes lá, né? Mas o dado do IBGE coloca lá no ranking das reivindicações, a saúde, né? A terceira, você consegue, Ana? Porque daí eu mostraria aqui, eu tentei aqui, mostrou a área de trabalho ali, mas não era a área de trabalho que estava mostrando aqui. Ou seja, quem eram essas pessoas? Eram pessoas que estavam em trabalho escravo? Não.
Sobretudo, o Rui vai dizer, são pessoas entre 16 a 24 anos de idade, uma outra parcela de 24 a 36 anos de idade, que querem uma vida melhor, que conseguiram fazer a universidade, né? Não que são perdidos nas ruas, mas são pessoas que querem mais, que não estão satisfeitos com o que têm. Nessa perspectiva, diante dessa perspectiva, uma outra intelectual, lá da USP também, a professora Marilena Chauí, vai abrir a boca para falar um monte de asneira em 2013. É triste falar assim. Eu tenho um carinho gigante pela Marilena. Mas abre a boca para poder condenar, no sentido de marginalizar as revoltas populares. Contrariando até as estatísticas do IBGE. Né? O IBGE diz, mais de 50% das pessoas entrevistadas, com a margem percentual para mais ou para menos de 2% de erro, foram e eram a favor das revoltas de junho. A Marilena Chauí estava naquele bloco, né, daqueles que eram contra as revoltas de junho, no sentido de que marginalizou, criminalizou as revoltas de junho. Né? Para poder defender o partido dela. Né? E isso é muito nítido. É lamentável isso, uma intelectual da envergadura da Marilena Chauí ter que se sujeitar a fazer uma criminalização de parte dos movimentos sociais, sobretudo aquele pessoal que caminhou na Paulista, para poder blindar o governo do PT. É extremamente triste quando o intelectual faz isso. Né? Quando faz isso declaradamente, é um posicionamento. Agora, quando faz isso e postula neutralidade, aí é muito triste, muito frágil. Então, só para continuar o raciocínio aqui. Essas revoltas, o Rui vai dizer, o precariado eles foram às ruas. Né? Eles saíram das suas casas e observem Rio Preto. Grande parte desse pessoal ia para as ruas depois de sair do trabalho. Sai do trabalho e vai para as ruas. Né? Eu não estava aqui em Rio Preto, eu não vou poder caracterizar exatamente o que aconteceu em Rio Preto. Né? De acordo com o Rui de São Paulo, como o Alan disse, né? Ou seja, o tópico principal inicial era os 20 centavos. Mas não era só por 20 centavos, virou até jargão falar isso, né? Não é só por 20 centavos. É por um transporte de qualidade, público, gratuito, de qualidade, né? Porque é público, privado, né? De péssima qualidade e caro. Né? E aí tem o protagonismo, certamente, do movimento Passe Livre, que não começou ali em 2013, desde os anos 90 existe o Passe Livre, né? Mas isso vai aglutinando outras organizações, outros movimentos, né, que vão ganhando as ruas, e no primeiro momento a confusão é gigantesca. A mídia não consegue entender o que está acontecendo. Não se esperava, de forma alguma, uma revolta com a dimensão quantitativa, o número de pessoas que teve. Fazia mais de 22 anos que não acontecia uma coisa desse tipo. Né? E pegou a mídia de surpresa. E a mídia, uma hora, no início, não sei se vocês vão lembrar disso, a mídia estava contra, né? Criminalizando. Eu lembro um episódio que eu estava assistindo no dia, o Datena, desesperado. Gente, vocês são contra o vandalismo? Você liga para cá e fala que você é contra. Ele queria morrer, porque o resultado da pesquisa dele dava a favor. Não, nós somos a favor do protesto. Daí ele fala, muda a pergunta aí, porque eu acho que não entenderam. Né? Muda aí, não é possível, não entenderam. Vocês são contra as passeatas, com esse pessoal aí quebrando tudo, e o pessoal só dava lá as ligações, sim, a favor. Ele falou, não tem jeito mesmo não, acho que é isso aí mesmo, o povo está pensando errado, mas está pensando... A mídia ficou desesperada. Mas não é só o Datena, não, porque o Datena tem fragilidade intelectiva. Desculpa, eu estou sendo bem positivista ao falar isso, estou mesmo, assumo. Ou seja, tem uma fragilidade gigantesca em forma de pensar, né, o programa dele. Agora, grandes intelectuais da Rede Globo e de outras organizações internacionais que têm suas filiais no Brasil, ficaram desesperados, porque não estavam conseguindo caracterizar o que estava acontecendo. Se você não pensasse analiticamente, sociologicamente, na existência de um precariado, essas pesquisas do Rui Braga e do Ricardo Antunes vêm desde os anos 80, a constituição desse precariado, essa tal da nova classe média brasileira, que o governo atual e o governo do Fernando Henrique também apregoava, não conseguiram, se não tivesse essa linha de raciocínio já em andamento, não conseguiriam, e no caso, não conseguiram entender o que estava acontecendo nas ruas. E o primeiro momento, ora, as bolas, atacando a propriedade privada. Vamos então criminalizar, foi o que a grande mídia fez. Só que num segundo momento, tendo em vista a proporção que ganhou as jornadas de junho do ano passado, 2013, a mídia, ela toma um posicionamento inverso, né? Ela passa a apoiar as manifestações de rua. Coisa extremamente nova na história do Brasil em relação às revoltas populares, né, e o papel da grande mídia. Está sempre ao lado do capital. Né? Então, o que acontece? A mídia começa a apoiar os movimentos, em dada medida de uma forma eufemista, é lógico, né? Mas começa a condenar as repressões do movimento militar, do movimento do Estado, através da polícia militar do Estado de São Paulo e aonde, no Rio de Janeiro, por exemplo, onde o Exército também atuou. Né? Isso vai provocando um aumento constante que não fica só em São Paulo. Por exemplo, falamos, né, em Rio Preto, eu estava nessa época em Fernandópolis,
Nunca teve isso em Fernandópolis. Fernandópolis a população saiu às ruas. Mas aí, olha só, Alan, de forma bastante confusa. Porque tinha de tudo. Tinha o pessoal cantando música do Rapa, tinha gente cantando o hino nacional, o hino da bandeira, hino evangélico. Desculpa, hino evangélico eu nunca ouvi lá. Mas eu digo, de todos os hinos possíveis. Né? E os reivindicações bastante difusas, bastante diversas, diversificadas. Quero mais educação, quero mais saúde. Mas de que forma pediam isso? De forma genérica. Você falou identidade, e eu acrescentaria a identidade de classe não foi uma tônica dos movimentos das jornadas de junho de 2013. Porém, passado um ano de 2013, chegamos nesse ano, com organizações que chamavam uma construção, identificando essa difusão, essa falta de uma identidade de classe, lá em junho, buscavam, ou seja, uma organização de novas jornadas, mas com uma identidade de classe trabalhadora organizada. A classe trabalhadora indo às ruas. Em dada medida, algumas centrais sindicais conseguiram isso. Qual foi a resposta do governo, mais uma vez, do Estado, para com aqueles que foram, agora em 2014, para as ruas? Atenção, se em 2013, inicialmente, a mídia foi contra, no segundo momento virou a casaca, porque viu que a coisa ficou gigantesca, na perspectiva do capital, esse tipo de coisa não poderia acontecer agora, em 2014, e realmente não aconteceu. Muitas pessoas esperavam que em 2014 agora estourar novas ondas de revoltas, né, de milhares de pessoas no Brasil, não sei quantos milhões de brasileiros nas ruas. Isto não aconteceu. E muitas pessoas ficaram frustradas. Olha, o gigante dormiu de novo, né? Mas em 2013 o gigante acordou, em 2014 o gigante voltou a dormir. O som do berço esplêndido de ouro, etc. Né? Mas agora observe, é importante levar em consideração o papel da repressão que aconteceu, sobretudo agora em 2014. E o papel da grande mídia, que não foi de apoio ou de crítica à repressão do Estado policial, foi de colunho, vamos chamar assim. Ou seja, comungaram, né, uma repressão gigantesca. E coincidiu com a Copa do Mundo. Quantos protestos foram televisionados? Né? Hoje tem as mídias alternativas, é verdade, ainda bem, né? As redes sociais, etc. Mas, ou seja, a mídia abafou o caso e colocou a polícia com toda a força, e não só a polícia, mas todas as forças armadas, inclusive, então, as polícias como forças auxiliares das forças armadas, todos nas ruas. E só para ser bastante empírico, no dia 12 de junho, eu estava lá no sindicato dos metroviários de São Paulo, né, participando de um ato, foi dia 12 de junho, a abertura da Copa, foi isso? Foi o dia da abertura da Copa. Gente, a gente estava no sindicato dos metroviários que estava em greve. A gente não conseguiu andar meio quarteirão. A gente tentou negociar com o comando da polícia que eles permitissem, olha que desaforo isso, que um movimento, centenas de pessoas, dessem pelo menos a volta no quarteirão. Os policiais não deixaram a gente andar 3 calçadas. Mobilização em frente ao sindicato, centenas de pessoas, né, e outros lugares também acontecendo, né, dentro dos metrôs, etc. e tal. Não andamos sequer 3 calçadas. Quando começamos a andar um pouquinho para manifestar de forma pacífica, sem quebrar nada, começaram a voar bombas de gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral, e aí eu comecei a ver que existia eu falei, Deus existe mesmo, e Ele deve estar contra nós, porque bombas estão vindo do céu. Na hora que a gente olha para cima, os helicópteros da Polícia Militar e do Exército jogando bomba de efeito moral do céu. Ali embaixo tinha criança, homens, mulheres, enfim, seres humanos ali embaixo, né? A repressão foi tão tremenda, porque era o primeiro ato, no primeiro dia de Copa do Mundo. Se aquele ato tem sucesso, o protesto tem sucesso, isso renderia para aqueles que escrevem história do tempo presente, textos críticos de um ato de protesto diante da Copa do Mundo, com gastos exorbitantes, né, enquanto a saúde e a educação continuam mal. E tem a característica das jornadas de 2014, que a gente vê com pouco efeito em 2013, que é a classe trabalhadora organizada, com seus mais diversos sindicatos, movimentos sociais que têm ligação com o partido, com partidos políticos também de esquerda, etc. E isso acaba dando um caráter novo para as jornadas de junho. Né? Coloca na história do tempo presente uma possibilidade de luta pela transformação. Uma luta que não foi televisionada, evidentemente, que foi reprimida a todo custo. Hoje, passado 2014, quer dizer, desculpa, passado junho de 2014, muito vem se escrevendo. Por exemplo, algumas teses de mestrado e de doutorado já são sobre as jornadas de junho de 2014, sobretudo das jornadas de junho.
né? Mas também muitas teses, eu conheço um caso lá em Marília, e que um projeto de mestrado foi apresentado nas ciências sociais para escrever, eu vou chamar aqui de escrever história, mas a proposta não era escrever história, mas era fazer uma análise histórica, claro, das jornadas de junho, e o projeto não foi aprovado, porque o acontecimento era muito recente, né? Se fosse na história, a gente até pensava a influência daquela historiografia tradicional, mas por incrível que pareça, nas ciências sociais, por excelência, historicamente, estuda mais o presente e não muito a história, né? Um dado muito. Olha, se tiver dúvida, pode deixar, não tem problema não, eu posso socializar por e-mail. Não sei. Não, tranquilo, pode deixar, pode deixar. Eu passo por e-mail, né? Eu passo o meu e-mail, daí quem tiver afim escreve, daí eu pego em caminho. Não tem problema não. São dados interessantes. É complicado esses dados que eu vou seguindo. É complicado porque é o seguinte. O IBGE fez uma pesquisa, a pesquisa que eu ia mostrar aqui, é uma pesquisa do IBGE, né? Trazendo dados, números, né? Uma pesquisa quantitativa. É uma pesquisa de por amostragem, né? Então, vai lá em São Paulo, no dia 12, no dia X, e entrevista 1.080 pessoas, né? 1.080 é um percentual daquela população, então é uma amostragem, né? É como se fosse, sei lá, tirar uma planta de uma floresta, vou pegar isso aqui, é típico dessa floresta, tem mais coisas lá, né? E assim mesmo sendo uma de amostragem, e uma pesquisa encomendada pela Companhia Nacional de Transportes, trouxe dados interessantes. Por exemplo, a maior parte das pessoas, lá em 2013, esses dados, eram mulheres. Isso é extremamente significativo, porque a gente observa no tempo presente uma participação das mulheres, historicamente, é claro, mas no mundo aristotélico, nos dias de hoje, a participação das mulheres na política aumentou consideravelmente. E a busca pela organização das mulheres diante do mundo da política, para além do empoderamento, que é, enfim, como é que eu diria isso aqui sem extrapolar? É duro. A busca pela organização, as mulheres buscando se auto-organizarem, não só para serem mulheres de negócios, mulheres capitalistas, mas mulheres para lutarem contra o capitalismo, vem crescendo exorbitantemente. Né? Eu falo minorias, né? Mulheres, é irônico falar mulheres minoria. Né? A maioria do planeta Terra são mulheres. Né? E nesse caso aqui, a pesquisa ficou em sintonia com o mundo real, ou seja, mostra que a maioria das pessoas que estavam nas ruas eram mulheres. E desses que estavam, a maioria eram jovens. E desses jovens, a maioria eram universitários, já formados. Está dando para sacar isso? Pessoas que ainda não estão contemplados, né? Ou seja, com o Estado brasileiro. Pessoas que gritavam sem partido. Pessoas que estavam angustiadas com esse modelo político, com esse modelo partidário. Tanto que os partidos de esquerda, e eu pertenço a um deles, ficamos totalmente tristes. Porque eu não sei como é que vocês pensam, mas quando a gente é mais jovem, o pessoal fala assim, ó, no dia da Revolução, camarada, a gente espera que vão soltar rojões, ó, os trotskistas estão chegando, ó, cara, trotskista, não, a gente foi rechaçado. Lá em Fernandópolis, falaram assim, se o senhor aparecer aqui com bandeira de partido, a gente vai pegar a bandeira e vai enfiar no seu ânus. Eu poderia simplesmente dizer, seu pelego, né? A gente está lutando há séculos e agora você saiu na rua, acordou do cochilo agora e está falando uma atrocidade dessa. Mas não ajuda, sociologicamente, a entender o que estava acontecendo. Observem, são décadas, eu diria, são séculos de uma política aristocrática. Qual a referencial de partido que as pessoas têm? É óbvio que são esses partidos de direita. Os partidos que prometem representar a classe trabalhadora, mas não representam. Então, logo mesmo a água passou, etc. O importante era mais entender e continuar participando daquilo. Mas o mais rico, me parece, justamente são as produções. E eu gostaria só de citar uma aqui, que foi, na época, mês de junho, final de junho, a editora Boitempo lançou um livro chamado As Jornadas de Junho, 2 pontos, eu não sei falar o subtítulo agora de cabeça, né? E um dos organizadores é justamente esses dois que estão aqui na luz, né? Ou seja, são as pessoas que estavam vivenciando aquilo, naquele próprio momento, escrevendo uma história do tempo presente, mesmo que não venha com o nome assim, história do tempo presente, né? Estava lá, As Jornadas de Junho, no momento em que elas estavam acontecendo ainda. Muitos vão dizer e disseram, como o Ivana, que é a editora lá da Boitempo, editora, é a dona da Boitempo, falou assim, ó, redator, como é que você vai escrever um negócio desse aí? Está acontecendo ainda. Que oportunismo é esse? É verdade, a Ivana não é boba, ela quer vender também, né? Ela não é boba não, ela é Mara Del Priolo e pode dar a mão junto aí, mas a questão é, mesmo assim com essa questão mercadológica, estão se propondo a escrever o que está acontecendo naquele momento, o que está acontecendo.
Né? Ou seja, não esperando amadurecer, os fatos ficarem mais frios, etc. e tal. E se mostrou um livro extremamente aceito. O livro foi vendido, está sendo vendido até hoje, acho que é R$ 12. O livro já foi traduzido em 2 idiomas, né? 2 fora o português, isso é bastante expressivo. E mostra, só para empiricizar, já que formalmente leva o nome de oficina, isso aqui de hoje, né? Que na prática, é totalmente pertinente a escrita do tempo presente. Agora, no âmbito regional, Rio Preto, a história de Rio Preto, a sociedade de Rio Preto, me parece que nós somos carentes pra caramba dessas perspectivas de análise. Nós temos palestras, conferências aqui, cursos, etc e tal, mas livros, eu acho que ainda é muito frágil a produção editorial de Rio Preto sobre o tempo presente em Rio Preto. Quem são as mulheres em Rio Preto hoje? Quem são os gays, lésbicas, simpatizantes, ou qualquer outra classificação que possa se reivindicar? Qual o papel dessas pessoas na economia brasileira? Quem são os professores? Qual o perfil do professor em São José do Rio Preto? Qual o perfil, por exemplo, dos alunos que estudam pedagogia em Rio Preto, seja na rede pública ou na rede privada? Esses alunos, esses estudantes, eles fazem parte do que a sociologia do trabalho chama de precariados? Engrossam essas fileiras? O que se passa? Se a gente procurar dados sobre Rio Preto, a gente vai encontrar dados do Diário da Região, pesquisas aqui do ILSE, e algumas outras universidades privadas, mas ainda há que se considerar bastante o tempo presente como possibilidade de entender para transformar. Eu preciso entender o tempo presente que eu estou inserido para que eu possa contribuir para o meu aluno, para que eu mesmo possa transformar o mundo, a sociedade que eu vivo. Eu sei que a proposta de oficina fica meio perdida dessa forma que eu estou fazendo, né? Porque eu não poderia trabalhar com textos também, né? Eu trouxe um texto aqui, que é referência bibliográfica para isso que eu estou falando aqui. Daria para trabalhar, mas eu fiz a opção de fazer isso aqui mesmo, que a gente conversasse, etc. No sentido de tentar problematizar, a partir de uma ideia de ética aristotélica, como é que hoje essa ética, estou fechando, como é que esse discurso ético é apresentado para nós? De uma forma bem publicitária. Observe que quando nós estamos falando de ética agora, aqui no tempo presente, normalmente não se trata da ética, se trata de moral. É uma confusão, e muitas vezes a confusão é proposital. Se vivemos uma sociedade que busca pela ética, ou se o Estado é ético, eu pergunto, por que essa violência com as jornadas de junho? Olha, professores, existiam pessoas lá que quebravam os vidros das concessionárias de carro, ou as placas de trânsito. É verdade, é verdade. Agora, a maior parte do movimento não fazia isso, pelo contrário, a maior parte do movimento isolava esse pessoal. A maior parte do movimento não apoiava os Black Bloc. Mas por que então, se é uma forma de juntos buscarmos a melhor forma, por que as pessoas estavam se manifestando nas ruas? Primeiro que é um jeito democrático, pela própria Constituição Tecnicista de 88. Segundo, se estão protestando é porque não estão felizes. Pensando na Marilena Chauí, que vai dizer, ganharam um monte, querem mais, são ingratos. Não. Se a pessoa está feliz, satisfeita, se alguém aqui está com fome, e sacia a fome, atende essa necessidade, vai brigar por conta da fome, pode brigar por outra coisa, por fome dificilmente. É de uma análise rasa, vindo da Marilena Chauí, é horripilante. Mas o fato é, se as pessoas estão nas ruas, se as pessoas têm um nível de escolaridade, a maioria absoluta tem segundo grau completo, de acordo com o IBGE, uma parcela significativa desses jovens tem nível superior, são empregados, saiu um trabalho para poder protestar, as bolas, alguma coisa está errada. E parece que o discurso de um Estado laico, universal e ético é um discurso propagandístico, é uma peça publicitária. Porque se todo mundo que faz uma faculdade tivesse feliz com o trabalho, empregado e ganhando bem, eu entendo que a Marilena Chauí estaria com razão. São pessoas ingratas e mal agradecidas, estão reclamando de barriga cheia, querem mais, são egoístas. Mas não me parece que a professora Marilena Chauí, lamentavelmente, errou feio, passou longe a análise dela. Né? Se as pessoas estão formadas e não estão exercendo sua profissão, porque alguma coisa está errada nesse processo educativo formal. Se as pessoas estão trabalhando e não conseguem, ou seja, 20 centavos na passagem do busão, no transporte coletivo, é significativo no orçamento dela, me parece então que ganham mal. Se as pessoas vão para as ruas e rechaçam os partidos políticos, e parece que os partidos políticos, a maioria absoluta deles, não os representam. Então, não caberia, pelo menos, não se sustentaria um discurso de Estado ético,
Estado universal, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo é ética, que as empresas são éticas, possuem uma ética, perdão, observe, existe um valor moral. Isso tem uma empresa, tem um Estado, temos nós. Agora, a ética, no sentido aristotélico, são formas universais de juntos deliberarmos a melhor forma. Se o povo já está indo para as ruas, sobretudo em julho de 2013, né, e não estão conseguindo nem sequer expressar o que querem falar, é porque a coisa não está boa. Me parece que é sensata, não precisa nem ser muito científico, fala. Olha, um pouco de sensatez, um pouco de lógica formal aristotélica não vai matar ninguém. É sensato dizer o seguinte: se está tudo bem, por que as pessoas vão para as ruas? Se os trabalhadores, 2014, se organizam e fazem greve porque as coisas estão boas, alguém aqui briga com a namorada ou com o marido se as coisas estão boas, é fora da lógica, é um contrassenso isso. Do contrário, caímos numa análise simplória sobre as jornadas de junho e o tempo presente, que diz que essas manifestações aconteceram porque são pessoas que choram de barriga cheia. Me parece que receber R$80 em Bolsa Família não muda substancialmente a vida de um trabalhador precarizado. Muda, não substancialmente. Que seja até R$240. Fazer uma faculdade, ter direito, ou seja, conseguir um financiamento do FIES, não muda em substância, não é lei. Pode mudar, é verdade, pode mudar. Mas não quer dizer que é uma lei. Vai mudar a vida das pessoas. Quantas pessoas nós não conhecemos que fizeram direitos e não passaram no AB até hoje? Estão formadas aí pagando FIES, sem exercer a profissão que tanto sonharam. E assim os outros cursos. Peguei direito que é um chavão. Né? Clássico. Se fizéssemos uma OAB dos professores, provavelmente muitos professores ficariam sem lecionar. Bom, se bem que professor, lecionar, nem mundo leciona, né? É incrível isso. Mas enfim, eu não vou problematizar mais porque o tempo já está se esgotando. Mariana, se for que tem que ir, fica tranquila. Obrigado por ter vindo, Mariana. Então, assim, eu gostaria de agradecer vocês, né? Porque, na realidade, sim, são algumas problematizações. Acho que isso vai ser discutido com mais força durante a semana, nas palestras. Eu espero que alguém fale de Aristóteles, problematize nesse sentido de como a ética aparece para nós nos dias de hoje, né? Fala ética, parece um chiclete, todo mundo fala ética. A empresa, o Grupo Votorantim tem ética. Espera aí, amigo, como você tem ética? Você extrai mais valia, explora o trabalhador, e se ética na chave aristotélica é uma forma de juntos, deliberarmos uma forma de vivermos bem, felizes, desculpa, você pode estar propondo qualquer coisa, menos ética. Ah, mas a escola particular que eu trabalho diz assim, nós temos uma ética aqui, somos uma família, e temos um comportamento ético com a escola. Peraí, amigo, o comportamento ético cobra 1.200, Colégio São José, cobra R$1.200 no colegial, mensalidade, e paga R$25 para o professor da aula, é querer falar de ética para mim, aristotélica, e no caso cristã, aí é muito desaforo à inteligência alheia esse monte de livro que existe publicado para analisar o tempo presente, né? Então, eu fecho aqui com essa problematização, né? Só mais uma adendo rapidinho. Eu não sei nem como é que essa proposta de oficina foi aprovada, porque na realidade ela não foi aprovada, né? Eu mandei, de acordo com o que pede lá, daí já mandaram na época lá, olha, tem que fazer outros negócios aqui, etc e tal, porque esse tema aqui, ele está meio fora, na realidade, da Semana de Pedagogia. Pelo que eu observei, a Semana de Pedagogia está meio que contemplando o mundo ético propagandístico, né? E a proposta aqui, eu não sei nem como passou. Fico feliz de ter passado, mostra que a Semana de Pedagogia está a fim de debater com as várias perspectivas, e isso é rico. Isso é muito rico, né? Eu espero que vocês aproveitem, estejam e continuem aproveitando a Semana de Pedagogia, né? As palestras, eu não vou saber, vocês querem dar algum informe das palestras de hoje à noite aí? É que eu não vou saber o nome dos palestrantes, mas é muito importante participar e dialogar, né? E manter o contato. Eu vou deixar um e-mail na lousa, quem se interessar, eu tenho um texto do Rui Braga, que fala desse assunto que eu abordei aqui hoje, e os slides aqui do PGE, com os dados dessa pesquisa, mostrando, né, números. Agora, sobre esse 19, eu posso ver isso lá no WhatsApp. Às 19 horas, se não vai ter o coral do Cristo, uma apresentação do coral do Cristo. Depois da apresentação do coral, vai ter uma mesa sobre mantenimento da educação, questões do moral e da constitucionalidade, a professora Alegre, que é da Unesp de Bauru, e a professora Marquezine, que é da UERJ Londrina, estava ontem na palestra da UCM, e o professor Leonardo de Souza, da Unesp de Assis. E depois vai ter um debate, né, sobre
Bacana, bacana. Vai dar uma salva. Então é isso. Alguém não leva o. Primeiro eu posso mandar o professor também, de vez em quando não tem mais. Ah, sim. Se quiser tomando, eu vou para vacina. Ô, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. O texto que eu tinha que mandar para você é um texto de minha autoria sobre o curso, que o texto que eu mandei lá, não publica não, porque ele é do Rui Braga, é o texto. É um artigo do Rui Braga. Não, podia ser. Ah, é? Eu mandei só. Então beleza. É que eu vou dar para ela o resumo que está uma. Entendi. Sim, sim. Na proposta, certo? Obrigado. Entendi. Eu não perguntei, Ana, lista de presença. Eu passei. Né? Beleza. Obrigado. Você pode colocar aqui, assim, eu recebi o certificado, como se fosse um documento superior. Nada formal, né? Não, imagina. Porque assim, eu mostrar 3 dados. Né, questão, os números exatos sobre participação entre homens e mulheres, é bem assim, 52% ou 53% de mulheres, né, e a questão do nível superior entre eles, ensino médio, é o pessoal que foi para a escola. O pessoal que foi para a escola está reivindicando, tem essa questão. Mas tem esse lance da identidade, viu, Alan? Qual que era a identidade, sabe, que em 2013? É muito difuso, é difícil, assim, estou ali, é genérico, muito genérico mesmo. Muitas pessoas iam para lá e depois falavam, onde vai ser a balada agora? Né? Tinha gente séria lá no meio. Eu acho que em 2014 foi mais organizado com uma identidade de classe. Por isso a repressão veio por cima e a mídia ficou quietinha, inclusive escondeu a repressão. Né? Monstruosa. Sua caneta aí, Alan, eu soquei aqui no... achei. Simples assim mesmo? É assim mesmo? Jogada. Está convidado lá para o Com certeza, vamos lá. Vocês vão subir lá pro coffee break? É legal, né? Coffee break. Esse computador já está aqui. Esse já estava aqui. Esse aqui é... Nossa, eu achei muito estranho.